Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Fórum Café começando nesta quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Pois é. Silvio Santos vem aí, viu, pessoal? Silvio Santos vem aí. A gente já tem falado muito aí do sabujão da ditadura e agora ele já foi, já ganhou um ministério para falar que é seu lá no governo Bolsonaro. Vamos começar falando um bom dia ao pessoal que já está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Lembrando que no youtube.com, né? Revista Fórum aí, o canal da Revista Fórum no YouTube. É importante que vocês aí apoiem a gente, assistam os programas. Tá tendo uma programação muito bacana, tá? Aqui no YouTube do canal da Fórum. Deem likes, dedadas, e participem aqui, mande suas perguntas. Hoje a gente vai estar com a deputada Fernanda Melchiona, que é líder do PSOL na Câmara, uma pessoa muito bacana, que tem uns projetos muito bacanas. A Fernanda, que é parceira nossa aqui, a gente sempre bate papo com a Fernanda, né? Então, ela tem uma reunião agora às 8h pouco, e depois ela entra aqui por volta das 9h para bater um papo com a gente. E eu vou dar um bom dia aqui para o Josimar Gomes. Bom dia a todos da Fórum e participantes de Teresina, Piauí. Hoje está nevando muito, que os dois rios que banham a capital do Piauí estão congelados, os peixes estão em barracas. Pois é, Josimar, é por aí mesmo, viu? Também a Silvia Helena Ferrari. Que horas começa? Silvia, 8h30 em ponto. Fórum Café, 8h30 da manhã em ponto. A gente está aqui. Eu e a Eliane Almeida. Pode chegando aí, Eliane Almeida. Por favor, por favor. Também a sua quase xará aqui, a Eliana Rimoli, mandando um abraço para a gente, um bom dia. Pessoal que está no YouTube. Bom dia, Eliane Almeida. Bom dia, bom dia. Bom dia saber que o pessoal do Nordeste está assim embaixo de neve, não é? Afinal Pois de contas, né? A gente neva agora, a gente tem a nossa, tudo medido pelo hemisfério norte, a nossa temperatura, adoro. Enfim, essa geografia eu não conheço, meu amor, não conheço. Mas bom dia para quem é do Nordeste, para quem é do Norte, para quem é do Sul, do Sudeste, que está com a gente aqui. É sempre um prazer começar amanhã com vocês. Essa mulher acalorada todo dia. Gente, Santos é uma loucura, aqui neva também, como vocês podem perceber por este corpo muito vestido. Acho que o Santos foi para o Nordeste, viu, Josimar Gomes? Vamos dar um bom dia também para o pessoal que está chegando nas outras redes aqui, ó. O pessoal que está nas outras redes, tem que dar um like no YouTube também. É importante a gente chegar aí. A gente está com a meta dos 100 mil aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos lá para dar o seu like, inscreva-se lá também, torne-se membro. O Pires Colomi falando aqui, o poder é a escola do crime. A Irani falando, Irani Moraes, bom dia. O Jarbes Oliveira aqui citando o Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por isso que a gente está aqui, né, gritando, falando, né, não vamos ficar calado, não. Um bom dia também para o Eduardo Monteiro dos Santos, professor Eduardo Monteiro, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Privada da Baixada Santista, aí, ó, que legal. Um abraço, Eduardo. Educação à base de tudo, é isso aí. O Emerson Olinda também, que está pelo Twitter. A gente está chegando mais gente aqui pelo YouTube também. Dedadas aí, pessoal, dedadas. Deoclésio Cardoso, a Carla Silva, de Fortaleza, a Silvia Helena Ferrari, de Belo Horizonte, o Deoclésio Júnior, de Porto Alegre, o Caco Bock também, chegando aqui, ó, lá, né? Isso aí mesmo, né? Silvio Santos vem aí, viu, Caco Bock? E hoje tem mais coisa para a gente falar aí, né? Já tá cheia a pauta, né, Eli? Logo cedo a gente já... Olha, se a gente for começar a olhar de verdade, a hora que as pautas vão ficando boas, são tudo tipo 15 para meia-noite, né? 1h da manhã, e assim vai o nosso dia. Pois é, menina. Mas vamos lá. Então, Renata Vasconcelos pede paz após a invasão da Globo. O Jornal Nacional da TV Globo tentou apaziguar os ânimos sobre o episódio de ontem do homem que invadiu a sede da emissora nessa quarta-feira porque ele queria dar um abraço na Renata, que fazia aniversário. Mas ele chegou com uma faca na mão. Então pense, não é? E aí a gente vai falar dos desdobramentos, mas ela pediu paz, né, no programa. Fé.
uma coisa importante nessa vida. O pastor Everaldo diz que tem fé em Witzel e que ora por Bolsonaro. O principal articulador para a aliança durante a campanha que resultou na eleição do Witzel, do PSC do Rio, e Jair Bolsonaro, pastor Everaldo Pereira, presidente do PSC, afirmou ter fé plena que o governador do Rio de Janeiro irá se livrar do impeachment, processo que teve abertura aprovada por 69 votos a 0 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ontem. Então pensem, minha gente. Relatório de Fachin a favor do inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal iniciou na quarta-feira, dia 10, o julgamento que decidirá sobre a manutenção ou não do inquérito sobre as redes bolsonaristas de distribuição de fake news, incluindo as ameaças ao próprio STF. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Pelo menos o inquérito continua. Uma luz ao fim do túnel. Silvio Santos vem aí. Em entrevista no final da noite dessa quarta-feira, na porta do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro admitiu que escolheu o deputado Fábio Faria, PSD do Rio Grande do Norte, que só é genro do Silvio Santos, para comandar o recém-criado ou recém-recriado Ministério da Comunicação. Gente, o critério nesse sentido é ser dono de uma emissora de TV, não é? Ou genro do cara. Brasil lidera mortes diárias por coronavírus. Nos últimos 7 dias, o Brasil registrou 7.096 mortes por coronavírus, o que configura uma média de 1.013 mortes por dia. Com isso, agora, o país se concentra a maior média de mortes provocadas pela doença no mundo inteiro. Então, são essas as nossas pautas de dia. Agora, é muito triste a gente ser recorde negativo dessa forma, e isso vai repercutir cada vez pior para o país como um todo, não é? E hoje saiu um estudo da Casa Branca aí também, que é o órgão que assessora o Trump na questão do coronavírus, em relação aos dados. E tem uma triste notícia aí para o Brasil, a gente vai falar disso também. A Giovana Adoracion chegando por aqui também. Bom dia, viu, Giovana? A Giovana está sempre junto com a gente. Claudinei Florentino, por que será que Bolsonaro pode rolar tanto Silvio Santos? Aí tem grana, tá rolando. Seria bom a visita da PF por lá. Pois é, Claudinei, falar disso, meu cara. E o Eduardo Monteiro tá pedindo aqui uma retificação, que ele é do Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Eu só amo a Baixada, só amo. Gente, eu amo Rio de Janeiro, é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Pois eu também, viu? Principalmente ali, a hora que a gente entra ali por Oswaldo Cruz, Madureira. Ai, Madureira. Ai, que saudade. Gente, preciso voltar para o Rio de Janeiro para ficar feliz de novo. Pessoal, hoje a gente vai estar aqui com a Fernanda Melchiona, ela vai entrar mais tarde com a gente, que ela está em uma reunião, ela vai entrar por volta das 9. Quem tiver perguntas aí para a Fernanda pode participar, pode mandar aqui para a gente pelo chat do YouTube, tá? Aproveitem para dar o seu like também. E nós vamos começar aqui. Opa, deixa eu desligar o som aqui do meu WhatsApp, né? Senão a gente vai ficar maluco aqui. A gente vai começar falando, né? Ontem, diante de tanta incitação que existe contra a mídia, contra a imprensa, né? Ontem houve um episódio aí fatídico, né? Que expôs aí uma forma... Foi tratado pela Globo de uma forma mais amena, mas é um tanto quanto preocupante, né? Vamos soltar o vídeo primeiro, Eli? Pode ser? Claro. Para a gente ver que é o momento da rendição já. E depois a gente comenta isso. Pode soltar. Larga ela, joga a faca no chão. Deixa ele embora. Levanta tua camisa para ver se você não tá armado. Gira para mim agora. Tá, vamos lá agora que eu vou levar você lá nela. Tá? Vamos chamar você, não tem problema. Tá tranquilo? Algema aí, pessoal. Vou levar você até ela e vou combinei com você. Tá beleza? Então, algema aí, menina. Vai ser da grana, algema aí. Ou lacre ou alguma coisa. Pois é, esse aí é o momento, pessoal. É o momento em que o rapaz que entrou lá, o rapaz entrou com uma faca, pegou a repórter Marina Araújo e ele queria falar com a Renata Vasconcelos, que é apresentadora do Jornal Nacional.
Dentro desse contexto, é importante a gente lembrar que nas últimas 2 semanas, aí, acho que nem isso, William Bonner deu uma entrevista para o Pedro Bial, no programa do Pedro Bial, falando que há 3 anos, estamos em 2020, 3 anos, 2017, de 3 anos e meio, né? Depois que a Globo armou tudo que fez, apoiou esse golpe, tirou a Dilma, né? Colocaram o Temer, o que aconteceu? Os jornalistas da Globo passaram a ser alvos de tudo aquilo que eles acusavam o governo do PT antes, né? Só que não são pessoas ligadas ao campo progressista, à esquerda, não. A gente vê que cada dia mais existe essa perseguição, essa incitação, inclusive no própria porta do Palácio da Alvorada, e ontem entrou na Globo, ontem chegou lá. O que eu vi, eu acompanhei, viu, o Jornal Nacional ontem, como eu te falei, a gente está num processo aqui de mudanças familiares, né, que o meu pequenininho está desmamando e está indo dormir mais cedo, então eu consegui ontem assistir o Jornal Nacional e eu vi que eles amenizaram bastante, eles deixaram como última notícia chamar, né, a Renata Vasconcelos pediu paz, então, assim, a gente vê que eles não quiseram fazer muito estardalhaço em cima disso, mas a gente, dentro desse contexto que nós temos acompanhado, a gente vê o que está acontecendo com ataques a jornalistas, principalmente da Globo. Sim. O William Bonner não pode sair de casa. Então, a gente vê que o que antes era uma questão só da mídia progressista, porque lembrando sempre que essa fórum aqui, ó, foi a primeira a entrar no rol dos processos do senhor Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, né, por uma foto de anos atrás que o grande Lula Marx fez, né, em que o Bolsonaro ali estava dando uma bronca, o Jair estava dando uma bronca no filho, porque ele não estava no Congresso e poderia visitar na Papuda, né? Então, vem lá de trás, viu, Eli? E agora a gente está batendo e entrando, não só batendo, mas está entrando na Globo, né? O grande lance, e assim, e aí, para que isso não parecesse estar ligado a alguma ação por ele mandada, o próprio Jair Bolsonaro se colocou também dizendo que ele era contra qualquer tipo de violência contra os jornalistas, se colocava ali contra esse tipo de ação que foi feita com os jornalistas da Rede Globo e tal, e aí as críticas, inclusive dos seguidores, a Fernanda chegou. Chegou aí? Ela chegou no estúdio, bom dia. Mas a gente te chama, viu, Fernanda? Já. E aí, o grande problema nesse processo todo, que é o que eu continuo dizendo, é a incoerência das coisas que esse homem faz e fala. A gente já viu isso, os seguidores dele lá do Twitter também disseram para ele. Falaram, escuta, como assim que você é contra esse tipo de violência? É você que está incitando isso o tempo inteiro. É você que manda o jornalista calar a boca. É você que tem um grupo de pessoas na frente do Palácio da Alvorada para bater nos jornalistas da Globo e da Folha. Então, como é que você vem dizer que agora você é contra esse tipo de violência se é você que está incitando isso? Eu fico feliz desse abrir de olhos das pessoas, na verdade, porque que bom que em uma hora a cegueira vai passar, né? A cegueira está passando. Mas eu ainda fico bastante preocupada com esse posicionamento dele, e que bom que a Fernanda está aqui para conversar com a gente um pouco sobre isso também, desse processo deste homem no poder, não é? Pois é, vamos fazer o seguinte, eu vou... Até a próxima notícia, a gente vai falar um pouquinho, na verdade nós vamos chamar um vídeo do Lucas Rocha, que acompanhou ontem todo o processo, inclusive conversando com alguns deputados estaduais lá no Rio, da abertura de processo de impeachment contra o Itzel. O que é importante a gente ressaltar aí? Hoje saiu uma nota, né, uma entrevista, na verdade, com o pastor Everaldo. Hoje está lá na Fórum, saiu essa entrevista na Folha, a gente reproduziu os trechos mais importantes aí.
E ele fala que ele tem fé plena no Witzel e ora por Bolsonaro, tá? Quando ela, na relação com o Bolsonaro, ele falou que teve o privilégio de batizá-lo no Rio Jordão. E o pastor Everaldo, que é o que a gente vem falando muito aqui, ele é o articulador, ele, na verdade, quem governa o Rio de Janeiro, pelas mãos do Witzel, e é ele que faz a articulação ali nos bastidores entre os dois. E ele disse que nunca houve briga entre o Witzel e o Witzel, vamos subentender, ele e Bolsonaro, ele, pastor Everaldo, né? Vamos soltar o vídeo do Rocha, depois a gente já volta e já chama a Fernanda para ela participar com a gente aqui, comentando essas questões, pode ser? Pode ser. Bom dia, Plínio, bom dia, Eliane. Bom, ontem à tarde, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu o primeiro passo em um processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que deve se arrastar aí pelos próximos dias. A Assembleia, por 69 votos a 0, foi a favor da abertura de um dos pedidos que se acumulam na casa. Já eram 14, sendo 11 apenas nesse período da pandemia, né? A maioria por desvio de recursos que deveriam ser aplicados no combate ao coronavírus, né? O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos e mais mortos. Bom, essa votação foi simbólica, solicitada pelo deputado André Siciliano, presidente da casa, que resolveu consultar o que os parlamentares achavam da abertura de um processo de impeachment, se era a favor ou se era contra. Simbólica ou não, ela é bastante significativa, né, porque demonstra que o Witzel não tem base. Até mesmo os deputados a favor do governador, né, correligionários, né, do PSC, foram favoráveis à abertura do processo de impeachment, que deve agora ser criada uma comissão para analisar com todos os deputados da casa e ter toda uma tramitação que vai transcorrer pelos próximos dias. Mas esse número é bastante significativo, né? Foi considerado, inclusive, uma grande vitória de André Siciliano, né, por ter compartilhado essa questão com os deputados da casa e ter tido um resultado unânime. Plínio e Eliane. Pois é, tá aí o Lucas Rocha, né? Gente, a gente tá tão chique que a gente tem até, né, essas pessoas que estão lá em outras cidades, correspondentes. A gente tá muito chique. Pois é, vamos então chamar a Fernanda Melchiona, dar um bom dia para a Fernanda Melchiona. Bom dia, Fernanda. Obrigado por estar com a gente aqui e aceitado participar aqui do Fórum Café, né? Então, bom dia para você. A Fernanda, que é líder do PSOL na Câmara, está acompanhando todos esses trâmites que estão bem tortuosos, né, Fernanda? Ali, e a gente vai comentar algumas notícias que estão aqui, mas a gente quer depois falar mais especificamente sobre o que aconteceu ontem dessa criação desse Ministério das Comunicações, como é que fica, né, o Silvio Santos agora no governo, e também desse triste quadro aí que está acontecendo em relação à pandemia do coronavírus, que está se agravando cada vez mais, né? Bom dia, viu, Fernanda? Bom dia, Plínio. Bom dia, Eliane. É um prazer estar com vocês. E que coisa boa, sem problemas tecnológicos, né, Plínio? Quantas vezes, quando eu estava lá na Bolívia, eu quero parabenizar a Fórum, porque boa parte dos veículos, os oficiais nem se fala, né? Mas mesmo os do nosso campo não deram muita bola, infelizmente, porque estava acontecendo na Bolívia, né? Que foi um golpe muito grande. A Fórum prontamente divulgou todas as matérias quando eu estive lá, junto com o Parlamento do Mercosul, porque é um tema latino-americano, né? São nossos irmãos e irmãs bolivianos que se consolidou um golpe que, aliás, agora está sendo bastante questionado, contestado, tem um movimento pedindo eleições, enfim. Mas eu queria parabenizar aqui, ao vivo, a Fórum, e dizer que bom que a gente está sem problemas tecnológicos hoje, vamos poder conversar tranquilamente. Essa hora é melhor, viu, Fernanda? Porque toda aquela correria aí em Brasília não começou ainda, né? Então, o Fórum Café aqui começa às 8h30, está sempre à disposição, viu? Olha, eu também estou sempre à disposição, acordo sempre cedo, é óbvio. E hoje é feriado, né? Casualmente era mais tranquilo ainda, né? Mas... é verdade. Eu nem lembrei disso. Eu tenho 15 mil entrevistas, live, reunião, para mim é um dia qualquer, né? Mas pelo menos não tem sessão, né? Só de não ter sessão já dá uma aliviada. Verdade.
A minha filha hoje de manhã acordou e disse para mim assim, mas mamãe, você vai trabalhar hoje? Hoje é feriado. Eu falei, então, meu amor, a mamãe é jornalista, e é isso. E no Brasil de Bolsonaro, digamos que os jornalistas e os opositores trabalham bastante, né? Muito, a gente não tem sossego. Que bom, ele dá muita pauta pra gente. E a gente se diverte também, às vezes chora, às vezes ri, não é? E vamos lá. Acho que a gente já pode pegar aí, ele conversar um pouco com a Fernanda. Inclusive, ontem teve essa decisão, o início da votação lá no STF, desse inquérito, né, desse pedido que foi feito aí pelo amigo-geral da República, né, o Augusto Aras, para a suspensão do relatório das fake news. Né? O Fachin, ontem, ele indicou, fez uma indicação clara aí de que deve, pelo menos para ele, né, que já era um voto duvidoso, eu acredito, que deve continuar esse inquérito. Como é que você vê isso, Fernando? Como é que está repercutindo isso aí no Congresso, principalmente em relação, a gente teve no dia anterior a questão do TSE com a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão, e o mais interessante foi o Ministério Público pedir que os processos aí relativos ao inquérito das fake news seja também compartilhado com esse inquérito que está no TSE sobre a cassação da chapa, né? Você acredita que pode haver algum meio de cassação dessa chapa, ou o Bolsonaro só cai se a gente sacudir ali o bambuzal? Como é que você acha? Eu queria inserir uma outra questão, que é uma questão que me incomoda profundamente. E já que a gente está falando de cassação, o PSOL, como sendo o primeiro partido a encampar essa solicitação pelo impeachment, e aí eu fiquei apavorada, porque quando pensei em derrubar o Bolsonaro enquanto presidente, o Exército ia tomar conta de vez, aí eu fiquei bem assustada. Eu queria entender como o PSOL entende esse processo do impeachment para nos salvar da mão desses militares, na verdade. Olha, eu acho que eu congelei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. A tela tá congelada. Eu não sou essa pintura que tá aí, mas se dá para ouvir, pelo menos, tá tudo bem. Não, foi só elogiar. Normal. Pra gente, você não tá congelada. Ah, para mim eu tô congelada, porque eu tô me mexendo aqui, então vou me centrar. Eu adorei o amigo geral da República, Plínio. Eu vou começar a usar. Eu uso o engavetador geral da República, que ele tem feito de tudo para barrar a possibilidade de investigação e de punição dessa quadrilha, né? Acho que a gente tem que ter claro que tem uma quadrilha no Palácio do Planalto, uma quadrilha corrupta, criminosa, uma quadrilha que tem relação com milícia, uma quadrilha que significa o mais baixo clero da política brasileira, né? Como são os 27 anos de vida parlamentar do Bolsonaro, superfaturamento de gasolina, uma coisa escandalosa, né? E, ao mesmo tempo que eles são uma quadrilha familiar e criminosa, eles usaram todos os expedientes para interferir no processo eleitoral em 2018. Claro que eu acho que não foi só as fake news. Em 2018 a eleição teve um elemento de fraude, não foi só a família que interferiu no processo eleitoral, digamos assim, mas nós não temos nenhuma dúvida de que as fake news tiveram um peso muito importante. E a investigação do Supremo, ao se propor a seguir a trilha do dinheiro e investigar desde 2018, nos dá umas pistas muito importantes para questionar a chapa no TSE e desbaratar mesmo, né, essa quadrilha criminosa do ódio, da difamação, da mentira, que é inspirada e certamente vinculada a processos internacionais, né, como Steve Bannon e todas as relações que eles têm com a extrema-direita estadunidense, etc., né? Então, eu acho que é muito importante, e o voto do Fachin foi bastante contundente, né? Vejo pouco provável que o Supremo arquive a investigação, embora possa acontecer, porque a gente não pode ter ilusão, né, que eles, por si, vão ter uma postura mais altiva, corajosa, seja o Supremo, seja a turma que é da direita tradicional e não está com Bolsonaro, que está contra o fechamento das liberdades democráticas. Ao contrário, né? Já não tiveram uma postura altiva e corajosa em outros momentos. Então, a gente precisa pressionar para que, de fato, essa investigação se desenvolva e municie
o julgamento da chapa do TSE, que também, Eliane, tem um questionamento do pessoal. O pessoal questionou todos os instrumentos. A gente questionou a chapa depois da eleição de 2018 por conta das fake news. A gente fez queixa-crime no Supremo. A gente pediu impeachment. A gente, enfim, eu acho que o tema geral, primeiro, é que o Brasil está vivendo a pior pandemia da nossa história, né? Evidente. Não só o Brasil, o mundo. E tirar o Bolsonaro é uma medida sanitária. Independente do tema das liberdades democráticas, só ou para proteger vida já se justificaria. Estamos chegando a 40 mil mortos e o insano coloca no Ministério da Saúde um paraquedista. É piada pronta, né? Só que é o povo que está morrendo, né? O cara não tem nenhuma vinculação na saúde. É um paraquedista, gente. Socorro. É o Brasil, entendeu? Demitiu 2 ministros, ou se demitiram, porque cumpriam o que a Organização Mundial de Saúde dizia. Porque tu sabe que eu critiquei o Mandetta em 2019 enormemente pelo corte de verbas do SUS, tudo isso. Agora, ele foi demitido porque estava seguindo a OMS. É surreal, é anti-ciência, é obscurantista. E quando a gente protocolou o impeachment, teve esse debate. 2 debates, Eliane, para já passar a bola para vocês. O primeiro, se não seria ruim para combater o Covid a gente entrar numa crise política. Porque a gente, como tu sabe, eu, Sâmia, David Miranda, fomos pioneiros nessa questão do impeachment. Sâmia Bonfim. E nós dissemos isso. Quanto mais o Bolsonaro demorar a sair, mais gente morrerá, infelizmente. Nós não queremos que ninguém morra. E se comprovou, todos os partidos entraram depois de nós, todos os partidos do campo da oposição, né? E 2, a questão militar que tu fala. Eu acho assim, os militares já estão no governo. Hoje nós temos uma casa civil que virou uma casa militar. Nós temos um Ministério da Saúde que virou o Ministério de um paraquedista do Exército. Nós temos 3 mil militares em vários cargos de 2º, 3º e 1º escalão. Então a tutela militar já está com o governo. E é óbvio que o Mourão é perigoso, é reacionário, mais inteligente que o Bolsonaro. Não se trata de ter ilusão com o Mourão. Mas todos os caminhos são necessários, né? E o Bolsonaro já cometeu enormes crimes de responsabilidade. Então, quando a gente questionou ele, primeiro era para botar no horizonte que a luta política precisava ser contra o Bolsonaro. Porque tinha um setor da esquerda, eu acho que ainda tem, que espera 2022. Quem espera 2022 está comendo vidro, numa boa, está comendo que 2022, rapaz. Tô nem aí para 2022, quero derrotar o Bolsonaro agora, que é uma questão sanitária e, inclusive, de fechamento ou não do regime, porque ele quer fazer um regime autoritário. E 2, o impeachment tem um poder destituinte. Digamos que a nossa pedido de cassação da chapa não ande, a mobilização de panela virtual aumente e a gente consiga derrotar o Bolsonaro a partir do impeachment. O Mourão, que não tem a mesma popularidade do Bolsonaro, já assume a presidência com desgaste, porque um processo de impeachment tem um poder destituinte, o que nos dá força para lutar por eleições gerais e para ter mais condições de enfrentar o governo. Agora, eu digo, para terminar, eu digo sempre, eu adoro aquele poema do Leminski, né? Na luta de classes, todas as armas são válidas, pedras, noites e poemas. Olha, qualquer instrumento contra o Bolsonaro, estou assinando e tocando ficha. O que andar primeiro, melhor. Claro que a gente prefere que a chapa seja cassada, né? É evidente. Mas não depende só de nós, né? Da nossa vontade. E independente do caminho, Eliane, a tua pergunta primeira, independente do caminho, a pressão vai ser fundamental para que o Supremo tenha uma decisão, para que o TSE julgue a chapa, para que o Rodrigo Maia saia de cima dos pedidos de impeachment e dê andamento. Tudo tem que ter pressão. O Ricardo, nosso repórter, acompanhou essa votação ontem, ele gravou um vídeo para a gente aqui, vamos dar uma olhadinha sobre o que o Ricardo analisou aí, acompanhou dessa sessão no Supremo Tribunal Federal. Pode ser, Ali? Pode. Olá, Plínio. Olá, amigos da revista Fórum. Ontem eu acompanhei o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre a validade e a manutenção ou não do chamado inquérito das fake news, uma investigação que atinge a máquina bolsonarista nas redes sociais, os atos golpistas e também
ataques a ministros do STF. Ontem, os ministros analisaram uma ação do partido Rede Sustentabilidade de 2019 que argumenta que o processo é inconstitucional. Isso porque o inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, sem um pedido da Procuradoria-Geral da República, que normalmente é o titular da ação penal junto ao Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes foi indicado e não sorteado o relator. Há também um pedido de suspensão do inquérito feito na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras reclamou que não sabia da operação da Polícia Federal do último dia 27 de maio, que atingiu aliados do presidente Jair Bolsonaro, disse que é preciso esclarecer o papel da PGR no inquérito, falou que não recebe informações do inquérito ali muito concentrado em Alexandre de Moraes, o que Moraes tem negado, voltou a negar ontem. Na sessão de ontem, voltou apenas o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso. Fachin votou pela validade e pela continuação do inquérito. Segundo o ministro, o inquérito surge de forma atípica, excepcional, mas é justificável diante da inércia de outros órgãos. Fachin afirmou que o regimento da Corte permite a criação desse tipo de inquérito. Ele citou outros casos, um voto ali bem fundamentado. Ele disse: o STF não pode ir além, mas não pode ser impelido a ficar aquém. No entanto, Fachin destacou que as investigações do inquérito devem se limitar a manifestações, a conteúdos que tragam risco efetivo ao Poder Judiciário e seus integrantes ou a outros poderes. Ele não citou, mas é uma sinalização ali de que o processo não deve ser ampliado para outras questões, como a campanha eleitoral de 2018. Fachin criticou duramente as manifestações contra as instituições, disse que não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional. Quem quer que os pratique precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Palavras do ministro Edson Fachin. Ainda faltam votar os outros 10 ministros. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira, dia 17. Tá aí o Ricardo, né, traçando esse panorama. O Fachin, ele deu alguns recados, e olha que o Fachin, ele não é o ministro que está à frente disso, né, está à frente desse embate com o Executivo. A gente vai acompanhar isso tudo por aqui, né, e acho que a gente já pode passar para outro tema aí, né, Eliane, que é algo que surgiu ontem do nada, no fim na calada da noite, né? O Ministério da Comunicação existia, aí virou secretaria, que estava dentro do Ministério de Ciências e Tecnologia, sob comando do astronauta. Ok, que ele era astronauta, deve ser bem legal ser astronauta. Mas ser ministro da Comunicação, na minha visão enquanto comunicadora. E agora, assim, muito como mágica, o Ministério da Comunicação ressurge e o ministro é genro do Silvio Santos. A gente falou aqui no programa, alguns dias atrás, que o Silvio Santos tinha tirado um programa jornalístico do ar para inserir uma parte daquele vídeo do dia 22 de abril, e depois ele se mostrou muito próximo do Bolsonaro, e a gente já retomou aqui o Plínio chamando ele de sabujo, dizendo que ele era próximo, de fato, da ditadura militar, para poder construir o SBT que a gente vê hoje, e agora se consolida, não dá... E aí, dizer que não é por causa disso é muita cara de pau, mas agora consolida-se essa parceria SBT-Governo Federal, e aí isso logo depois dele pegar todo o dinheiro, dizer que não vai pegar mais, né, o dinheiro da Bolsa Família para trabalhar com a comunicação. Então, vejam,
as coisas estão muito amarradas. E, a princípio, e a gente também está vendo que ele dá um passo atrás, que é para acalmar os ânimos, e depois ele retoma aquilo que ele quer fazer. Então, não tenho a menor dúvida de que em algum momento ele vai retomar esse dinheiro da Bolsa Família para fazer o que ele quer de fato fazer. É um passo aí da velha política, né, que ele sempre praticou. E ontem, a gente subiu uma nota agora há pouco, ontem à noite, ele chegando no Palácio da Alvorada, a disfarçatez, né? Primeiro ele falou que ele escolheu o Fábio Faria porque tem conhecimento de comunicação por estar próximo da família Silvio Santos. Depois ele falou que falou dessa questão que ele não sabia nem qual era o partido, e acho que isso é importante a Fernanda contextualizar depois para a gente, nem qual era o partido do Fábio Faria. PSD de Gilberto Kassab. Bolsonaro, se você não lembra, PSD de Gilberto Kassab, é aquele que você está negociando aí, está fazendo um toma lá da cá. É muita cara de pau. Outra questão interessante é que, assim, no começo do mandato do Bolsonaro, o Silvio Santos cogitou trazer de volta aí a Semana do Presidente. E ontem o Bolsonaro falou que ele quer que o Fábio Faria faça um programa jornalístico. Pessoal, a gente está colocando o genro do Silvio Santos no comando da empresa Brasil de Comunicação, né, que é comandado no Ministério das Comunicações, no comando da distribuição de renda publicitária do governo. Além disso, tem toda a questão do PSD aí no Congresso Nacional. Como é que você analisa isso, Fernanda? Fernanda, o seu microfone. Olha, Plínio, eu fecho para evitar barulho no som, né, quando vocês estão falando. Eu acho assim, primeiro, eu quero explicar melhor o conceito de não tô nem aí para 2022. Claro que eu me importo muito com o processo eleitoral, mas é vinculado com a pergunta de vocês. Claro que eu estou muito preocupada e quero que em 2022 a gente consiga não só botar a extrema-direita na lata do lixo, mas construir uma alternativa de esquerda ao Brasil. Ponto. Mas tem um setor que ou acha que tem que esperar 2022 porque é constitucional, quando a gente está lidando com uma extrema-direita que não tem nada de legalidade ou de constitucional, ou se preocupa se o fulaninho está mais forte para 2022 que eu, ou a Beltraninha está mais forte. Eu acho que, sinceramente, não é momento de hegemonismos ou sectarismos. Isso não significa que quem faz oposição ao Bolsonaro não tenha diferença. Eu, inclusive, sou uma das que mais boto polêmica, vocês me conhecem, né? Eu não fujo de polêmica, acho que elas são necessárias no campo da esquerda, mas isso não pode diminuir a necessidade da unidade de ação necessária para enfrentar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com aliança eleitoral, que não tem nada a ver com rebaixamento de programa. Ponto. Só para deixar claro. E isso do Ministério da Comunicação é a demonstração prática disso. Não tem, gente. O Bolsonaro não vai se normalizar. Tem gente, eu digo das elites, que não estão a favor do fechamento das liberdades democráticas, que apostavam em deixar lá o presidente que nem um bibelô. O Bolsonaro não é um bibelô. O Bolsonaro é um elefante numa loja de cristais, com todo respeito aos elefantes. Não dá para achar que, ou mesmo o Rodrigo Maia, ele dá uma ensaiada lá, recua e a Câmara diz que quer diálogo. Gente, não tem diálogo. Não existe isso. Porque ele recua um dia quando apanha. No Bolsa Família, os 89 milhões que ele falava, ele recuou porque tomou um pau, né? Uhum. Aí, perdeu na justiça o negócio da transparência dos dados da morte do Covid, porque eles queriam ocultar cadáver no Brasil. Eles queriam ocultar cadáver, gente. Aí ele perdeu pra gente no Supremo, uma ação nossa, do PSOL, da Rede e do PCdoB. Tá, ganhamos lá. Aí, no mesmo dia, ele cria, um dia depois, o Ministério da Comunicação, agrada o Centrão, porque o PSD está sendo comprado, tem nome, isso é compra, dão cargos para eles entrarem na base. E, ao mesmo tempo, o SBT e o Silvio Santos querendo criar um aparato de comunicação para mentir sobre a verdade. Gente, não é, tipo assim, quando ele indicou o Aras, tinha uma turma lá no Congresso que dizia, não, porque ele vai ser sabatinado. Eu disse, gente, é um procurador reacionário, sendo indicado sem ter sido eleito pelos pares, isso vai mudar um pouquinho a superestrutura jurídica, que é o que ele quer para poder fechar o regime.
quando ele faz a medida provisória 979 para botar reitores biônicos, é porque ele quer controlar as universidades brasileiras. Sim. Quando ele fala toda hora nas vagas do Supremo, é porque ele quer mudar os ministros do Supremo para poder ter gente lá dentro para controlar o Supremo. Quando o Eduardo Bolsonaro diz que agora que eles têm os 200, eles querem controlar a Câmara dos Deputados, é porque eles querem controlar a Câmara dos Deputados, não para seguir na normalidade do regime democrático burguês, que não é o regime que eu almejo, mas que é melhor que qualquer ditadura reacionária, evidentemente, mas para fechar o regime por dentro do regime. Então é grave, é gravíssimo. E no Ministério de Comunicação, ele vai comandar a EBC, vai comandar as verbas publicitárias, que vão tudo para financiar fake news de blog, gente. Para ajudar a construir o império do SBT e financiar a rede de mentiras com dinheiro público. Então não tem, a luta contra o Bolsonaro é já, é agora, tem que ser assim. Eu concluo, porque quando eu falo assim, parece que ele está muito bem. Eu não acho que ele está muito bem. Eu acho que ele perdeu muito apoio social. É o governo pior avaliado em primeiro mandato, desde que isso é contabilizado pós-ditadura civil-militar. 70% do povo não apoia esse governo, né? E os panelaços foram a demonstração disso. A manifestação domingo passado, cumprindo as medidas sanitárias, né? Foi a demonstração disso. Então, assim, tem demonstrações. Só que a gente não pode esmorecer. A luta contra o Bolsonaro não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. E eu estou dizendo para quem está nos acompanhando. Porque eu vejo, as pessoas me escrevem, Fernando, os panelaches, ele não caiu. E agora? Vamos fazer outro. Não é 50 metros. Infelizmente, eu gostaria que fosse. Mas não é. E aí a gente tem que saber, né, organizar a nossa indignação. Eu sei que é desesperador. Imaginem eu vendo no Congresso Nacional o número de óbitos aumentando, eles colocando um desqualificado paraquedista no Ministério da Saúde, metendo cloroquina nos critérios do SUS, não chegando os respiradores nos estados. Dá uma agonia na gente. É óbvio que dá uma agonia em todos nós. Mas transformar a agonia em luta, transformar, né... Não dá para dizer o TED em melodia para fazer trocadilho com Cazuza, porque não é TED, né? Transformar o desespero em melodia e construir a luta política contra o Bolsonaro é o nosso desafio. Fortalecer a luta política contra o Bolsonaro. O Marco Xavier estava dizendo aqui, ó, isso, Fernanda me representa, só a luta muda a vida. É por aí mesmo, né? Lourenço José Romero, filho de Goiás, está aqui também. Rogério Matuque, mandando um bom dia para a gente, está sempre com a gente. O Jaime Carvalho. Tem um robozinho aqui também no YouTube, Helene... Olha o perfil, Helena 53443564. Oi? Você acha que chama Helena, né? Então, um beijo para você, Helena 5344, né? Que é um robozinho aí que está aqui falando que não existem essas mortes. Então, vou dar um dado para ela, já que eles acreditam pior. Mais na Casa Branca, no Trump, do que na gente aqui, a Casa Branca, né? O instituto que mede ali, faz toda a parte de dados do coronavírus na Casa Branca, projeta para o Brasil que o Brasil vai passar em julho o número de mortos pelo coronavírus nos Estados Unidos, né? Eles estão falando aqui que no dia 29 de julho o Brasil vai ter 37,5 mil mortos, os Estados Unidos 137,5 mil mortos no Brasil e 137 mil nos Estados Unidos. E isso é bem factível, Fernanda, Eliane, quando a gente pega hoje, o Ricardo Galhardo, lá do Estadão, fez umas contas, e hoje o Brasil tem a maior média de mortes diárias por coronavírus. Se a gente pegar a média dos últimos 7 dias, né, o Brasil registrou aí 7.096 mortes, que dá 1.013 mortes por dia. Nos Estados Unidos, nesse mesmo período, foram 5.762 mortes, dá uma média de 823 por dia. E o Reino Unido, que está em segundo lugar no número de mortes, teve 1.552 mortes, que dá 221 por dia. Quer dizer, a gente já está já é o epicentro, né, do coronavírus. Ainda tem gente que acredita e segue esse discurso de fake news, né? Ó, ela está dizendo aqui, ainda está batendo o pé, gente morre do mesmo jeito sem Covid, tá? Mas então a pessoa tá ali cismando com o negócio. Tem que dizer para essa babaca parar de passar vergonha, vai passar vergonha em outro lugar, sabe? Pelo amor de Deus, tem que deixar de ser babaca, rapaz. Não, mas eles precisam ficar monitorando o que a gente está fazendo. Eles que é uma
a pessoa não tem nem vergonha, nem respeito, não tem, essa pessoa aí que tá aí escrevendo não tem decência moral, vai falar para alguém que perdeu o familiar com Covid-19, 39 mil famílias, que não existe Covid-19, vai para PQP, que saco. É sério, gente? Sabe, olha o que nós estamos vivendo. E diante desse quadro, né? Desculpa ficar brava, gente. Não, por favor. A gente tem que ficar... A indignação faz parte desse processo. Se a gente não se indignar, de verdade, fazer de conta... Eu estava vendo alguns vídeos aqui outro dia sobre a questão racial e com a morte do George Floyd, e eu chorei. E eu não vou fazer de conta que eu não sinto. Claro. Não é possível que a gente ache que 40 mil famílias não são que isso não é um número que precise ser gritado. Tem que parar de morrer gente de Covid. E aí, desculpa te interromper, Plínio, e eu sou super solidária à sua revolta, porque eu também fico, e é isso, porque a gente está vendo um processo agora de abertura, de flexibilização do comércio nas cidades, que não estão levando em conta e não querem levar em conta esses números, porque está se colocando, então, acima da vida das pessoas a questão econômica. E aí, eu queria te perguntar, Fernanda, se eu ficar aqui nesse meu mundo socialista, de que a gente tem acúmulo suficiente para que as empresas simplesmente parassem e continuassem bancando o salário das pessoas, porque elas têm acúmulo suficiente. A gente sabe, Karl Marx já ensinou para a gente a questão da mais-valia. Então, quando a gente trabalha, o que a gente ganha, muitas vezes já paga o nosso salário por 10 meses. Então, a gente faz as pessoas continuarem trabalhando por conta do acúmulo. Então, as empresas, elas só deixariam de ganhar, elas não iriam perder nada, elas deixariam de ganhar. O que a gente está vendo é que, assim, vivemos num processo capitalista, e é isso. Mas você acha que existia essa possibilidade? Isso em algum momento foi cogitado dentro da Câmara? Para que, enfim, para pensar uma forma de deixar as pessoas seguras e manter... E é porque os R$600 a gente sabe... se você pudesse falar, por exemplo, essa questão da luta pelos R$600 também. Nossa, Eliane, são perguntas muito importantes, assim. Primeiro, eu quero dizer que eu também chorei quando eu vi o assassinato do George Floyd. Claro que não é um raio no céu azul, né? Foram vários, né, jovens negros mortos nos Estados Unidos e no Brasil. Nós tivemos João Pedro aqui, ou Miguel. Mas é que ali foi 8 minutos, né? Sei lá. Enfim, luta que segue, né? Luta que segue contra o racismo, luta que segue contra a estupidez humana, luta que segue. E só um parêntese, que eu acho que uma coisa, às vezes eles entram em todos que é lugar, esses ou robôs, ou extrema-direita babaca. Eu acho que a gente tem que ter claro que tem um setor da população que não é os 30% que apoia Bolsonaro. Ainda tem muita gente que está iludida, ou até a renda básica, depois eu falo para vocês das pesquisas que eu estou acompanhando. Mas tem um setor da população que precisa ser derrotada. A história já nos mostrou. Não tem conversa, não tem, entendeu? Não vão ser convencidas. Elas precisam ser derrotadas historicamente. E tem uma parte que a gente tem que saber que precisa ser derrotada, e eu digo em todos os lugares, sempre é bom falar. Sobre a questão econômica, eu acho assim, claro que teria muitas alternativas, eu acho que tu trouxe bem, né? Tudo que o povo trabalha para financiar os ricos, né? No Brasil, nós temos 5 bilionários que têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. Bom, tirar metade da renda desse povo, dá para alimentar 100 milhões de brasileiros, não vai me dizer que não tem como. Para mais, Eliane, porque a crise econômica anterior ao Covid, né? Paulo Guedes está querendo pegar carona com o vírus para não ter que justificar essa política econômica do povo, mas ela é anterior. E o que a gente viu? Teve 10% da população que virou pobre, que decresceu, e teve a classe capitalista enriqueceu, gente. Aumentou 3% do seu capital. O Brasil tem mais bilionários hoje do que tinha antes da crise econômica. A gente cresceu o número de bilionários. Os bancos tiveram um lucro recorde. Então, sabe, longe da gente mentir que na crise todo mundo perde. Não é todo mundo que perde. É o povo que perde. Isso é uma coisa. Então, de onde tirar? Teria vários. Do nosso programa socialista. Taxar grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, suspender o pagamento da dívida que nem faz a Argentina. Suspende! E ponto!
Mas eu tenho dito por aí que o Paulo Guedes não quer nem salvar o capitalismo. Eu quero socialismo, mas ele não quer nem salvar o capitalismo. É insano o que eles estão falando. É insano o que eles estão fazendo. Ponto 1, esse negócio de que isolamento atrapalha a economia e que, portanto, tem que salvar empregos, por isso tem que relaxar, é uma estupidez, porque a morte das pessoas, o aumento da infecção por Covid-19 vai piorar a economia, gente. Se eles não se convencem por pessoas, porque eu me convenço por pessoas, 40 mil pessoas não são um número, são pessoas, são mães, são filhos, são Eliane, são Fernanda, são Plínios no Brasil inteiro, né? Pessoas que estão perdendo seus familiares. Mas se eles não convencem por isso, deviam se convencer pelo óbvio. Isso atrapalha a economia também. Se o Brasil... Vou dar um exemplo. Até o Trump está falando que o Brasil é um risco mundial. Até o Trump, com as palavras dele. Já tem um cordão de isolamento, fronteira fechada para o Brasil. O Brasil transforma epicentro, não consegue controlar. Não vai ter cordão de isolamento sanitário para nosso produto no Brasil, gente. As pessoas não vão poder viajar. É tão óbvio, mas é tão óbvio. E os estúpidos seguem numa linha insana. 3, bom, não tem dinheiro, não podemos fazer nada. A gente tem condições. Vocês já viram A Casa de Papel? Vocês dois já viram a série? Gente, quem comanda o Banco Central é o governo brasileiro. Tem uma maquininha lá, tu liga, imprime papel moeda. Bota ali, plim, 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 papapá. O Obama fez isso para salvar banco em 2008. O que não pode fazer no Brasil para salvar a vida? Ah, porque vai dar inflação. Gente, está em deflação. O PIB vai cair 10% agora. Vai cair 10%. O desemprego está chegando a quase 20 milhões de brasileiros. Então, sabe, imprime papel moeda. Pá. Salva vidas. Então, assim, esse insano não está salvando nem o capitalismo. O Brasil vai à bancarrota nessa linha econômica que eles estão fazendo, que é uma linha econômica ultraliberal. Vejam vocês, a renda básica, o Paulo Guedes queria dar R$200. O parlamento brasileiro chegou a 600. Foi o parlamento, não só nós da oposição, embora a gente tenha tido um papel muito importante. O pessoal foi o primeiro partido a entrar com um projeto de renda básica. Depois nós fizemos todos da oposição. Eu fui relatora não, coordenadora dos nossos partidos, construí consenso, fizemos juntos. Legal. Lutamos, chegamos a R$600. O duplo benefício, Eliane, foi emenda nossa no parlamento, o duplo benefício para mulheres chefes de família. Então o parlamento melhorou, era R$200, que é pouquíssimo, e eles dizem que é suficiente, se ampliou para 600. Tá. Agora, ele sempre disse que foi ele que deu, né? Inclusive, eu estava falando das estatísticas, tem pesquisas que mostram que um pedacinho do apoio dele é das classes mais populares que não sabem que foi o parlamento e que infelizmente caíram no engodo que foi o Bolsonaro. Claro que eu acho que igual teria que fazer a renda básica, porque nós não vamos deixar ninguém morrer de fome, né, por causa da luta política contra o governo, mas em todos os lugares que eu vou, eu falo que foi o parlamento. Todos, os rádios de massa, etc., comunicação de massas, assim, né, desses veículos, falo sempre. Então, é importante a gente frisar. Agora, eles querem reduzir para R$300. E o Paulo Guedes fez um desafio, que se os parlamentares cortarem pela metade seu salário, ele mantém os R$600, até aumenta para mim. Eu já disse no Twitter, mas digo aqui, eu topo. Só que vamos reduzir também dos ministros, do presidente, do vice-presidente e de todos esses penduricalhos dos cargos deles lá, desses, né, lógica tradicional, da política tradicional que essa gente comanda. Não tem nenhum problema. O que eu não vou aceitar é a ideia de massacrar servidor público para financiar a renda básica, quando o problema do Brasil não é servidor público, é banco, banqueiro, é bilionário, é político safado sem vergonha, é também altos salários da classe política, mas não é servidor público. Então, essa venda casada, não contem comigo. Servidor público nós vamos defender. E terceiro, nem precisaria, porque a PEC do orçamento de guerra, que eu destaquei aquela parte dos bancos, em outro momento a gente conversa, ela dá condições para o governo gastar o que precisar esse ano, sem dizer fonte. Então, se o governo quisesse pagar a renda básica, ele usava essas condições. Até dezembro, o governo pode gastar o que quiser, se endividar, fazer para combater o Covid-19. O Congresso deu essas condições para o governo. Mas é que o governo não quer, a gente tem que saber. A política do Paulo Guedes foi dita na reunião do Sindicato do Crime, aquela de 22 de abril, que depois foi veiculada na televisão, porque o Celso de Mello despachou, Sindicato do Crime comandado pelo Bolsonaro. Paulo Guedes foi muito claro, nós não vamos salvar pequeno, nós vamos salvar grande, servidor público é granada. Foi claro. Olha, eu fechei aqui a câmera, foi sem querer. Então, assim, tá lá o plano deles. Vai levar o Brasil à bancarrota.
pessoas vão morrer, empregos vão ser perdidos, nós vamos uma crise econômica mais profunda, e tem solução. Só que eles não querem nem salvar a vida do povo, e eu tenho dito por aí, nem salvar o capitalismo. Pois é. Fernanda, dá para a gente fazer um programa só dessas questões, porque assim, o que eu vejo também, né, é que a pandemia está mostrando que esse sistema estruturado dentro desse capitalismo neoliberal não funciona. Pronto, acabou. Só que a gente poderia fazer, e daí já fica o convite, da gente fazer um programa, uma entrevista, daí exclusivamente para a gente tratar dessas questões, né? O e agora, depois da pandemia, como é que vai sobreviver esse capitalismo neoliberal, né? Que eu não vejo outra forma de seguir adiante a não ser, por exemplo, numa implantação de uma ditadura, né? Democraticamente não sobrevive mais. Eu acho que tem um livro acho que é da Ellen Woods, né? Que fala justamente isso. É um livro antigo, mas essa ideia, acho que tu tem razão, para eles tentarem manter um modelo de dominação, de espoliação, de devastação do meio ambiente, de privilégio para banco, de acumulação de capital, com uma resistência que tem aumentado, porque tem aumentado a resistência, gente. Quem achava que era só o fascismo crescendo no mundo, tá errado. Olha que foi as rebeliões agora nos Estados Unidos da luta antirracista, que também é uma luta antissistema. O sistema é racista, o sistema é machista, o sistema é contra o meio ambiente. Então, tem crescido a contestação no mundo e tá polarizado. Olha o que foi o Chile o ano passado, né? Olha a luta que os jovens fizeram no Equador contra o Lenin Moreno, que é um traidor, não honra o nome, né? Nem do Lenin, nem do Moreno, não tem nada a ver com o nome dele. Então, para eles manterem esse modelo de dominação, ou eles vão tentar nos aniquilar, ou nós vamos vencer. Eu vou lutar para a gente vencer. Vencer e destruir esse modelo do capital. Eu estive em Bogotá no ano passado, no final do ano passado, exatamente no momento em que estava tendo manifestações de jovens estudantes contra um regime que queria colocar para os novos trabalhadores que quem não tivesse 18 anos ia ganhar metade do salário mínimo e que até 25 anos as pessoas iam ganhar por hora trabalhada. Ou seja, aqueles que estavam chegando no mercado de trabalho já iam começar já extremamente precarizados. E os jovens foram para a rua. E o que foi mais maravilhoso, eu postei vídeos, porque eu tive que ir para a manifestação, né, gente? Claro! Imagina, a manifestação passando atrás do hotel, eu só fui atrás da manifestação. E aí, bom, eu estudo Abdias do Nascimento e a minha amiga estuda Luiz Gama. Então, assim, rebelião está no nosso corpo. E aí a gente foi. O que foi incrível foi ver os jovens. A polícia jogava a bomba de gás lacrimogêneo, eles pegavam as bombas e jogavam de volta. Eu só queria que a gente tivesse coragem para fazer isso aqui no Brasil. A nossa rebelião precisa ser revoltada de verdade. Rebelião com mais coragem, porque enquanto a gente corre das bombas, eles vêm para cima da gente com as balas de borracha e com os cacetetes. Eu acho que é isso, assim, rebelião de verdade. Que delícia falar com você, Fernanda. Que delícia falar com você. Eu amei também. Eu digo, é como estar em casa falar aqui com você, as coisas boas. É uma delícia. E eu queria que a gente pudesse depois pensar numa forma de fazer um programa para descriminalizar a esquerda e os movimentos sociais. Porque nós somos o que pode salvar, de fato, esse país. Eu não consigo ver outro caminho que não seja a esquerda e os movimentos sociais. A gente precisa começar a trabalhar a valorização disso com um pouco mais de afinco, de dedicação. E é isso, minha gente. Acabou nosso tempo, né, minha gente? Me convidem sempre que quiserem. Topei os dois. O Plínio me convidou para um econômico e tu me convidou para um político, né? A esquerda. Topo os dois. Só marcar. Adoro. Fernanda, fica aí para suas considerações finais. Obrigado, viu, de estar com a gente aqui novamente. A Fernanda sempre atende aqui. Quando eu ligo para a Paola, Paola, por favor, estou precisando da Fernanda. Na hora, um beijo para a Paola também. Obrigado de estar participando com a gente, viu? Eu adorei, Plínio, Eliane, foi um prazer enorme. Acho que não tem considerações finais no sentido de, né, que não tem ainda uma conclusão. Nós estamos vivendo a história do tempo presente e eu vou fazer de tudo para botar a extrema-direita no lugar que eles merecem na história, na lata do lixo. Vou fazer de tudo. Tá aí os robozinhos, não tem medo de vocês. Olha, então aqui, ó, vamos pra luta. Fora Bolsonaro, estamos juntos nessa batalha. Beijo, Eliane, beijo, Plínio, prazer enorme estar com vocês na Revista Fórum.
Obrigado, então. Obrigado, Eli. Amanhã a gente está de volta a partir das 8h30. Lembrando que às 11h30 tem Dri de Lourenço e Renato Rovai no Fórum 11h30. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. E tá isso aí. Um beijo no coração, Eliane Almeida. Delícia de manhã. É isso que a gente gosta para o final de semana, para a gente já começar o final de semana pensando em como é que a gente vai transformar esse Brasil. E é isso. Beijo, prazer em estar com vocês. Beijo, Plínio. E até amanhã.